Então, vamos começar pela prova de 2023, como eu falei para você, e aí nessa prova de 2023, você vai identificar como que a banca examinadora vai nos cobrar esse estudo. A primeira questão diz assim, ó, Ana realizou promessa de compra e venda por instrumento particular com Construções SA para a aquisição de um apartamento no valor de R$ 250 mil. Pagou R$ 50 mil de entrada, mais 24 parcelas de R$ 2.083,33, sendo certo que o saldo remanescente, no valor de R$ 150 mil, seria financiado por uma instituição financeira com assinatura de alienação fiduciária quando a obra ficasse pronta e as chaves do imóvel fossem entregues. Passados 2 anos do prazo para entrega da obra, Ana, sem ter recebido as chaves do imóvel, decidiu rescindir o contrato. Nesse caso, é correto afirmar que, para você bem responder essa questão, o que você está vendo? Que a Ana financiou o imóvel. Mas a Ana, aqui não está falando que teve culpa da incorporadora. Ela está dizendo que ela quer rescindir. Ela pode rescindir? Pode. Olha, a questão é de 2023. Então, a gente está falando aqui da aplicação da lei do distrato, que é de 2018, mais a súmula. Que súmula? A súmula 543 do STJ. Eu vou anotar a súmula aqui para você. Então, vou colocar aqui para você que a gente precisa lembrar do que diz a súmula 543 do STJ e ainda do artigo 43A, artigo 43A da Lei 13.786 de 2018. Lei 13.786 de 2018, que é a lei do distrato. Acabei de ler uma mensagem aqui muito carinhosa no chat, muito obrigada por tanto carinho, viu? E aí, olha só, súmula 543 do STJ diz o seguinte: na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor ou construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Então, toda vez que eu compro lá o imóvel na planta, e aí no meio do caminho eu, Patrícia, quero desfazer o contrato, a construtora incorporadora pode reter um percentual a título de multa. Agora, se a culpa é da construtora, ela estabeleceu, por exemplo, que o empreendimento ficaria pronto até dezembro de 2026. Eu vou visitar a obra em julho de 2026 e nem a fundação está acabada. Então, a gente sabe que pelo cronograma, esse empreendimento não fica pronto nem de longe em dezembro de 2026. E aí eu falo, eu estou rescindindo por culpa da construtora. É ela que não vai entregar o empreendimento a tempo. E por essa razão, eu quero rescindir. Aí eu tenho direito à integralidade do que eu paguei. Quando, porventura, eu, Patrícia, é que vou pedir essa resolução, como aqui a Ana vai pedir a resolução, a gente vai ter de observar a lei 13.786, vou pegar aqui para você, de 2018. Lei 13.786 de 2018, vou deixar aqui para você ler junto comigo. Olha só, ela fala que altera a lei 4591 de 64, que é a lei que fala das incorporações imobiliárias e condomínio, e disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento do solo urbano. E aqui você vai ver o seguinte, ó, artigo 43A, que diz assim: a entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente,
como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Ou seja, a própria legislação está dizendo que a construtora barra incorporadora pode entregar o empreendimento até 180 dias depois da data estipulada contratualmente para a data prevista como conclusão do empreendimento, se isso estiver expressamente pactuado, quase que dizendo o seguinte, o empreendimento deve ser entregue em dezembro de 2026, com a possibilidade de ser entregue até o final de junho de 2026, por exemplo, de 2027. E aí não tem problema nenhum, a incorporadora não está dando causa à dissolução do negócio. Agora, olha o que diz o artigo 43A, parágrafo 1º. Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida em até 60 dias contados da resolução, corrigidos nos termos do parágrafo 8º do artigo 67A desta lei. Então, neste caso, se a Ana, sem culpa da incorporadora, quer desfazer, ela vai ter a penalização de uma retenção de multa. Mas se houvesse aqui a comprovação, por assim dizer, de que quem está errada é a incorporadora, aí sim nós teríamos a possibilidade de que o incorporador pagasse a integralidade dos valores a ela. Muito bem. Diante desse cenário, qual fica aqui a resposta correta? Diz aqui essa questão. Nesse caso, é correto afirmar que, e a resposta correta neste caso é a letra B. A letra B diz: a construtora deve devolver à Ana o valor que recebeu em sua integralidade, pois deu causa à rescisão. E da onde a gente vê que a incorporadora, a construtora, deu causa à rescisão? Olha aqui o que diz, passados 2 anos do prazo para a entrega da obra. Ou seja, não eram 180 dias, foram 2 anos a mais. Ela esperando, ela fala, não vou esperar mais. Eu vou rescindir o contrato e eu tenho direito à devolução da integralidade dos valores pagos. Então, tá aqui. A construtora é que deve devolver à Ana o valor que recebeu em sua integralidade, pois deu causa à rescisão. E aí, olha que interessante, né? Essa questão, ela pode cair tanto em direito do consumidor, quanto em direito civil, tá? Então, mais um assunto aqui que você vai guardar. Depois, a outra questão diz o seguinte: considerando o entendimento da 4ª turma do STJ, no sentido de que basta o vínculo afetivo e a existência de fato para que haja a incidência das normas constitucionais e legais sobre uniões estáveis, é correto afirmar que nessa aqui a banca não teve, gente, nenhuma cerimônia. Ela já colocou logo de cara e falou assim, você quer saber de uma? Você vai lá estudar o recurso especial 1761887 do Mato Grosso do Sul, que fala da tentativa da gente identificar aqui o que é a coabitação. Então, deixa eu mostrar aqui para você este julgado diretamente da página do STJ. Deixa eu pegar aqui para nós, recurso especial 1761887. Como que a gente vai fazer para identificar esse julgado? A gente vai fazer assim,
a gente volta lá na tela do STJ, olha aqui em jurisprudência, provavelmente a gente deve ter esse julgado aqui, e eu vou colocar o número do recurso para a gente localizar, tudo bem? Aí, vamos ver se a gente localiza aqui, ó, 1761-887 do Mato Grosso do Sul. E o que que ele vai dizer? Deixa eu pegar aqui para nós. 1761, tá aqui, 887 do Mato Grosso do Sul. Vou ampliar para você ver. Ela diz o seguinte, ó, o Código Civil definiu a união estável como entidade familiar entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida como constituição de família à luz do artigo 1723. A gente sabe que o 1723 tem uma interpretação conforme a Constituição e onde diz entre o homem e a mulher, quer dizer que o homem pode se unir a uma mulher, pode se unir a um outro homem. A mulher pode se unir a uma mulher, pode se unir a um homem, tá tudo bem. Aí vai dizer aqui na continuidade. Em relação à exigência de estabilidade para a configuração da união estável, apesar de não haver previsão de um prazo mínimo, exige a norma que a convivência seja duradoura em período suficiente a demonstrar a intenção de construir família, permitindo que se dividam alegrias e tristezas e que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, sendo necessário um tempo razoável de relacionamento. Porque nesse caso aqui, a pessoa queria com 2 meses reconhecer a união estável. Olha aqui o tópico de número 3. Na hipótese, o relacionamento do casal teve um tempo muito exíguo de duração, apenas 2 meses de namoro, sendo 2 semanas em coabitação, que não permite a configuração da estabilidade necessária para o reconhecimento da união estável. Por quê? Porque esta união estável nasce de um ato-fato jurídico, a convivência duradoura com o intuito de constituir família. Portanto, não há que se falar em comunhão de vidas entre 2 pessoas, no sentido material e imaterial, numa relação de apenas 2 semanas. Não sei se você tem Instagram, mas eu vi há um tempo atrás que um moço queria exatamente isso, né? Ele queria meiar todo o patrimônio da sua companheira, porque ele morou 2 meses com ela e dividiu as contas de água e luz. E ela é que tinha carro, ela que tinha apartamento, e ele queria o quê? Ele queria metade de tudo. É o fim da picada, né, minha gente? Então, dentro desse cenário, qual é a resposta correta? A resposta correta, à luz exatamente e inclusive à luz do recurso especial 1761-887 do Mato Grosso do Sul, é o seguinte: a letra A. As causas suspensivas do casamento impedem a formação da união estável. Não impedem, por quê? Porque as causas suspensivas do casamento impõem o regime de separação obrigatória, mas o artigo 1723, parágrafo 2º do Código Civil, vai nos dizer que as causas suspensivas não impedirão a caracterização da união estável. Depois a letra B diz: é possível que se realize o casamento sem affectio maritalis, ou seja, as pessoas se casam mesmo sem a intenção de serem casadas, vamos dizer assim. Mas isso não se concebe ao se tratar da união estável. Certo? Certo, é exatamente isso. Quando a gente tem uma união estável, o STJ, ele diz exatamente isso, que a gente precisa demonstrar essa estabilidade. E essa estabilidade exige que a convivência seja duradoura, em um período suficiente a demonstrar a intenção de constituir família, permitindo que se dividam alegrias e tristezas e que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, sendo necessário um tempo razoável de relacionamento. Depois diz aqui, é desprovida de validade a manifestação de vontade das partes com a intenção de registrar relação de namoro
em razão da sua imprevisibilidade legal. Errado, porque o contrato de namoro, ele pode ter validade jurídica. Depois, letra exatamente para afastar a união estável. Depois, letra D, da inocorrência de algum dos requisitos previstos no artigo 1723 do Código Civil, deve-se observar a existência de um prazo mínimo de convivência para o reconhecimento da união estável. Não existe prazo mínimo de convivência, mas não dá para reconhecer que em 2 semanas está configurada uma união estável, não há o requisito aqui da estabilidade. E depois a letra E, que fala o contrato de namoro para excluir a existência de união estável anterior ao casamento não constitui pacto antinupcial, de modo que não afasta a partilha de bens adquiridos antes do casamento. O que acontece, gente? O contrato de namoro para excluir a existência de união estável pode afastar a partilha de bens adquiridos antes do casamento. Essa é a ideia do contrato de namoro. É a ideia de dizer, nós até podemos morar juntos por uma questão de conveniência, de economia, mas nós não somos companheiros, nós não somos companheiras, nós não vivemos uma união estável com a affectio maritalis ou a posse do estado de casado. Então, neste caso, a gente pode ter 2 pessoas que estão num namoro, inclusive um namoro qualificado, que pode ter intimidade, compartilhamento de dívidas e realidades, mas isso por si só não configura união estável. Portanto, resposta correta, letra B. É possível que se realize o casamento sem que haja affectio maritalis, mas isso não se concebe ao tratar de uma união estável. Depois, a questão do Jorge. Na questão do Jorge, está dizendo o seguinte, olha lá. Jorge possui, dentre outros bens, um apartamento situado na cidade de Cabo Frio. Devido à sua avançada idade e por não ter herdeiros necessários, resolve doá-lo para sua sobrinha Jupira, filha de seu irmão Judson, pré-morto, em usufruto vitalício e simultâneo, em favor de suas 2 irmãs, Júlia e Juliana, sem qualquer disposição quanto à consequência da morte de uma das usufrutuárias. Então, o que acontece? Tem aqui um apartamento situado em Cabo Frio. De quem é esse apartamento? Do Jorge. O que o Jorge faz? Já que ele não tem herdeiros necessários, ele transfere a propriedade do apartamento para Jupira, sua sobrinha. Mas também ele resolve conceder o usufruto vitalício para Júlia e Juliana. De sorte que a propriedade é da Jupira, mas quem pode usar e fruir são Júlia e Juliana. Vamos imaginar que esse apartamento esteja alugado e que o aluguel desse apartamento é R$4.000. Se o aluguel desse apartamento é R$4.000, isso significa dizer que 2.000 vem para a Júlia, 2.000 vem para a Juliana e para a Jupira. Nada, é só proprietária, porque nesse caso o usufruto vai ter muito mais preponderância do que a propriedade. E está dizendo aqui que não tem nenhuma disposição quanto à consequência da morte de uma das usufrutuárias. O que vai dizer, neste caso, o artigo 1410 do Código Civil? Que uma das causas de extinção do usufruto é a morte do usufrutuário. Então, vamos imaginar que Juliana faleça. Quando Juliana falece, esses 2.000 do aluguel não passam para a Júlia, porque não tem nenhuma disposição. Na verdade, eles vêm para a Jupira. Por quê? Porque ela é a proprietária e há uma extinção do usufruto, ainda que haja uma extinção parcial, por assim dizer,
do usufruto. E aí, dentro desse contexto, está dizendo o seguinte, que a doação foi realizada e devidamente registrada no registro imobiliário respectivo. Considerando a situação hipotética, é correto afirmar que, porque aí você vai me perguntar uma outra questão com relação à jurisprudência. E aí eu vou dizer para você o que diz o STJ sobre o usufrutuário. Se o usufrutuário arrenda o imóvel objeto do usufruto e depois o usufrutuário morre, extingue-se o usufruto. Porém, enquanto o proprietário não reivindicar a posse, os sucessores do usufrutuário poderão pleitear os direitos contratuais em face do arrendatário. Eu vou colocar aqui para você essa notinha de rodapé quanto ao usufrutuário que arrenda e não aluga o imóvel. Esse é o recurso especial 1758946 de São Paulo. Então, se esse imóvel fosse de Jupira, mas com usufruto para Júlia e Juliana, que arrendaram o imóvel, quando Juliana falecer, os direitos decorrentes do arrendamento podem ser transferidos aos sucessores de Juliana, enquanto Jupira não reivindicar a posse do imóvel. Olha que forte isso, olha que interessante. E aí, diante desse cenário, qual seria aqui a resposta correta? Olha lá, Júlia e Juliana, para realizarem a locação do imóvel por temporada, precisarão da anuência de Jupira. Não precisam, porque elas é que têm o direito de usar e de fruir. Depois, Jupira, na qualidade de proprietária, poderá vender o imóvel a qualquer tempo. Pode? Pode. Extinguindo-se o usufruto automaticamente? Não se extingue o usufruto. Aliás, ela pode vender, não tem problema, ela pode transmitir a propriedade. Agora eu fico me perguntando, quem é que vai querer comprar um imóvel que está gravado com usufruto e usufruto vitalício? Só se quiser fazer investimento, tem gente que tem essa coragem, né? E aí acaba comprando um imóvel gravado com usufruto. Aí vem aqui a letra C. Falecendo Juliana, seus filhos não têm o direito de receber a cota parte de usufruto da mãe, certo? Certo. E certo por quê? Porque o usufruto, ele é extinto pela renúncia ou morte do usufrutuário, à luz do artigo 1410, inciso 1 do Código Civil. Depois a letra D diz, quando do falecimento da primeira usufrutuária, a remanescente assumirá o usufruto do bem em sua integralidade. Não vai, porque não tem nenhuma disposição nesse sentido. Para haver a possibilidade de acrescer o usufruto, isso deve estar estampado no artigo 1411, conforme artigo 1411 do Código Civil. E depois a letra E vai dizer, Júlia, como titular de um direito real, poderá doar a sua cota parte no usufruto. Não pode. Por quê? Porque o usufruto é personalíssimo. O usufruto não pode ser alienado. Depois, próxima questão. Na próxima questão fala assim, Joana contratou certo plano de saúde coletivo empresarial em 20 de janeiro de 2009, encontrando-se em situação regular. Meu Deus, desde 2009, imagina aí. No ano de 2015, fora diagnosticada com glaucoma primário de ângulo aberto, sendo submetida a trabeculectomia, que é um processo cirúrgico nos olhos para o tratamento de glaucoma. Afirmou que no mesmo ano iniciara a terapia antiangiogênica ocular, a seguir denominada anti-VEGF, a fim de evitar a perda da visão. Consignou que o referido tratamento não fora custeado pela operadora, que fundou a recusa na falta de previsão
no rol da ANS. Enfatizou que fora diagnosticada por médico credenciado pelo plano de saúde, que prescreveu o tratamento adequado. Aduziu que o único tratamento disponível a evitar a cegueira crônica acelerada que avança na requerente é aquela realizada por meio de aplicações de substâncias nos olhos, sendo cada aplicação estimada no valor de R$ 4.000. Em 2016, ajuiza uma demanda contra o plano de saúde, requerendo o custeio dos medicamentos Avastin e Eylea para aplicação intravítrea, em razão de ser portadora de doença oftalmológica e edema macular. O pagamento de indenização por danos morais, o ressarcimento das despesas com aplicações dos medicamentos realizadas em agosto de 2015, que foram solicitadas e negadas pela empresa. Especificamente, no que diz respeito ao pleiteado ressarcimento dos valores pagos em 2015, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o prazo é de... Gente, neste caso, o que ela quer? Ela quer indenização por responsabilidade contratual. Ela não quer fato do produto ou do serviço, porque a despeito de você se lembrar, e eu vou anotar aqui para você, da súmula 608 do STJ, que diz que aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala do prazo prescricional de 5 anos para pagamento de indenização nos casos de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Portanto, se a Joana tivesse feito a cirurgia, mesmo com a cobertura do plano de saúde, e tivesse sido vítima de um dano, de uma falha na prestação de serviço que lhe causa um dano, aí ela teria prazo prescricional de 5 anos para exigir o pagamento de uma indenização. Lembra disso? P de prescrição é P de pagamento, D de decadência é D de desfazimento. Só que neste caso, não é isso que está acontecendo aqui. Ela quer indenização por responsabilidade contratual. O plano de saúde não deu a cobertura necessária. E aí, como a gente não tem prazo específico, qual é esse prazo? À luz daquilo que está vou colocar desse ladinho aqui, no informativo 673 do STJ, que julgou o recurso especial 1756-283 de São Paulo e falou do prazo prescricional nas hipóteses de responsabilidade civil contratual. E aí o que acontece? Vai dizer o STJ que este prazo prescricional é de 10 anos. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde ou de seguro-saúde, mas que não foram adimplidas pela operadora. Portanto, resposta correta, letra E, conforme a jurisprudência do STJ. Agora, você vai ter muito cuidado com um outro ponto importante aqui, eu vou colocar aqui embaixo para você, que é o informativo, peraí que ele vai sair da tela, né? Deixa eu voltar aqui para nós, que é o informativo 729, deixa eu anotar aqui, informativo 729 do STJ, que vai falar do prazo prescricional para exigir qualquer pretensão em relação de seguro, segurado contra segurador e vice-versa. O prazo é prescricional de 1 ano, baseado em suposto inadimplemento de deveres principais, deveres secundários, deveres anexos. Só que neste caso aqui,
é plano de saúde coletivo, o prazo é prescricional para reembolso das despesas, e aí esse prazo é prescricional geral de 10 anos, tá bom? Depois, vamos adiante, e adiante você vai ver comigo a questão da Luciana. Tá dizendo assim: Luciana, renomada artista plástica, tem divulgada na mídia impressa uma notícia inverídica com alto tom de agressividade, relevando fatos de sua vida privada sem qualquer interesse público. A pessoa jurídica divulgadora da notícia agiu de forma totalmente leviana e irresponsável e logo no dia seguinte divulgou nota se desculpando pelo ocorrido. Aí tá fácil, né? Passado mais de um ano da reprovável divulgação, Luciana falece de causas naturais. Eu te pergunto, qual é o prazo prescricional que a gente tem para exigir o pagamento em virtude de violação de direito da nossa personalidade? 3 anos, porque aqui nós estamos falando de responsabilidade extracontratual e não responsabilidade contratual. Ora, se tinha passado um ano da violação aos seus direitos de personalidade e não foi ajuizada nenhuma ação, vou anotar aqui para você, o que vai dizer a súmula 642, vou colocar aqui, súmula 642 do STJ, que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade para ajuizar, caso a Luciana não tenha ajuizado, ou prosseguir na ação por ela ajuizada, respeitado o prazo prescricional. Isso está na súmula 642 do STJ. Até aqui, tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas eu quero que você preste atenção, por quê? Porque na edição da jurisprudência em teses do STJ, nós vamos ter o entendimento primeiro de que é imprescritível o reconhecimento da violação a direitos de personalidade. Então, o que é imprescritível é a declaração de que houve violação a direito de personalidade, mas a pretensão de obter indenização prescreve, a não ser que nós estivéssemos falando aqui de vítimas de violação de direitos fundamentais durante o período do regime militar no Brasil. Aí essa pretensão é imprescritível. Mas, em regra, as outras pretensões prescrevem. E aqui vão prescrever no prazo de 3 anos, tendo os herdeiros legitimidade para prosseguir ou ajuizar a demanda. De sorte que, pergunta-se, a respeito de eventual ação compensatória por dano moral, a sua única filha, Laura, deve compreender como correta a seguinte informação prestada pelo defensor público. A ação não poderá mais ser proposta por se tratar de direito personalíssimo? Errado. Letra B. Caso Luciana tivesse proposto a ação compensatória em vida, Laura não poderia dar continuidade. Errado. Letra C. A ação poderá ser proposta, bem como ter continuidade por Laura, sua única herdeira, respeitado o prazo prescricional para tanto. E aqui você vai lembrar de um ponto bem importante. Se essa filha Laura for menor de idade, se ela tiver menos de 16 anos, você vai se lembrar que o artigo 198, inciso 1, diz que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, ou seja, contra o menor de 16 anos. Então, se a Luciana falece e deixa a Laura, por exemplo, com 11 anos de idade, a gente tem que esperar a Laura completar 16 anos e no dia que ela completa 16 anos, o prazo prescricional retoma a contagem de onde parou lá atrás com o falecimento da Luciana, tá bom? Depois a letra D. A letra D diz: caso Luciana tivesse proposto a ação compensatória em vida, Laura poderia dar continuidade com a anuência da ré. Ah, tá. Com a anuência da ré tem base? Você acha que a ré vai
anuir que ela continue com a demanda? E a letra E, a ação não poderá ser proposta, já que a empresa se retratou publicamente. Claro que a ação pode ser proposta. Então, nesse caso, resposta correta, letra C.